E o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo informa que, desde junho deste ano, foram confirmados 6 casos de intoxicação por metanol, dos quais dois destes casos resultaram em óbito. Um em São Bernardo do Campo e outro na capital. Atualmente, há 10 casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada na capital. E sobre esse assunto, a gente recebe agora uma convidada especial para falar sobre o tema, médica toxicologista, já conosco aqui, doutora Flávia Neri, diretora da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Doutora Flávia, bem-vinda, boa tarde, é um prazer te receber. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando com os senhores. Só uma pequena correção, que eu sou farmacêutica, sou doutora toxicologista, mas sou farmacêutica. Perfeito, mas especialista para nos explicar esse tema, né? Perdoe o equívoco, doutora Flávia, mas nos explica aqui, para começar, do que se trata uma infecção por metanol? Quais são os riscos de uma contaminação como essa? Uma contaminação como essa, ela é muito grave, porque geralmente são pessoas que elas estão consumindo um produto alcoólico em que os sintomas podem ser confundidos com um efeito embriagante, porém, dependendo da concentração do metanol que está naquele produto, ele pode causar efeitos muito mais graves, inclusive o óbito do paciente em pouco tempo, né? Ele causa efeitos similares como a embriaguez, né? Uma dificuldade de deambular, de andar, uma sonolência, uma movimentação de olhos involuntárias, mas o metanol, ao ser metabolizado no fígado, ele causa um produto ácido, o ácido fórmico, que pode causar a acidose metabólica, que é a acidez no sangue, que desestabiliza o corpo todo, né? Podendo ter efeito no sistema nervoso central, na visão especificamente. Então, em 30 minutos a pessoa pode apresentar visão turva, uma visão com névoa, podendo até causar cegueira, tá? Efeitos gastrointestinais também, que são comuns numa embriaguez por etanol, que não causaria tudo isso. Efeitos tóxicos, podendo aumentar a glicose no sangue, né? E alterações metabólicas importantes, causando o óbito, e muitas das vezes em pouco tempo. Em 30 minutos, dependendo da concentração, já começa a ter os efeitos, e em 24 horas pode haver convulsões, efeitos metabólicos importantes e até o óbito. Doutora Flávia, vou trazer o Luiz Augusto para essa conversa, ele vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, doutora. Prazer recebê-la aqui na Jovem Pan. Eu tenho 2 perguntas seguintes, mas são simples. A primeira é quanto um usuário aí do consumo da bebida teria que ingerir para ter o risco à vida? Então, se ele beber uma latinha, uma garrafa, ele teria que ter preocupações ou não, a depender, claro, da concentração dessa substância naquela bebida. E a segunda pergunta é por que teria metanol numa bebida? Isso tem cara de falsificação? Isso tem cara de sabotagem? Por que alguém colocaria metanol numa bebida alcoólica? Isso é realmente um procedimento normal de quando se falsifica uma bebida, ou tem mais cara de realmente uma sabotagem, um erro na produção? Como que a doutora vê essa possibilidade? Para a gente avaliar o porquê que colocaram, vou responder de trás para frente, tá? O porquê que colocaram metanol em algumas bebidas alcoólicas depende muito da situação, né? Uma situação muito comum é você ter uma bebida extremamente cara sendo vendida num estabelecimento de saúde e se coloca um produto mais barato para adulterar e você ganha dinheiro com isso. Uma outra situação é tentar matar aquela pessoa, tá? Então, sabendo dos efeitos tóxicos, sabendo que podem causar uma morte muito rápida e que pode ser confundido com uma intoxicação alcoólica, a pessoa que é criminosa pode utilizar desse subterfúgio. A concentração, 10 ml de metanol puro sendo colocado já é o suficiente para causar cegueira, né? E num tempo de 24 horas já causaria a morte da pessoa facilmente. E essa cegueira, ela ocorreria em 30 minutos.
Doutora Flávia, eu vou pedir licença, pedir para que a senhora continue conosco aqui. A gente só vai passar uma reportagem do Matheus Dias que traz mais detalhes, inclusive, sobre esses últimos casos de intoxicação por metanol. E depois a gente vai tirar mais algumas dúvidas com a doutora Flávia Neri, que está nos ajudando aqui a entender todos os riscos e os detalhes de uma contaminação que tem se multiplicado nos últimos dias. Vamos conferir a reportagem do Matheus Dias. Nessa sexta-feira, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos recebeu a informação de que 9 pessoas foram intoxicadas após ingerirem bebidas adulteradas. Segundo informações, elas ingeriram metanol, uma substância completamente nociva e que estava presente em bebidas como uísque, vodka, gin, entre outros. Os casos são extremamente preocupantes, já que essas intoxicações podem gerar surtos epidêmicos, como o caso de Belo Horizonte, em 2020, quando a capital de Minas Gerais teve um surto após uma doença que até então era desconhecida pela Polícia Civil. Eles examinavam, investigavam ali pessoas que estavam adoecendo por conta de bebidas adulteradas. A intoxicação aconteceu após essas pessoas ingerirem uma cerveja chamada Baker. Essa cerveja continha 2 substâncias extremamente nocivas, que são dietiloneglicol e monoetiloneglicol. Substâncias essas que contaminaram a cerveja após um vazamento no tanque de produção da bebida. Na ocasião, 10 pessoas morreram e outras dezenas de pessoas ficaram com sequelas que constam até hoje, como problemas de visão, problemas de audição, insuficiência renal e até alguns quadros que posteriormente se desenvolveram como câncer no fígado. A doutora Flávia Neri, que é farmacêutica toxicologista, está conosco aqui, inclusive diretora da Sociedade Brasileira de Toxicologia, está nos ajudando a entender melhor esse cenário todo que agora tem repercutido tanto, né, doutora Flávia? A pergunta é como que a pessoa deve identificar que tem algo errado depois de uma ingestão de uma bebida alcoólica para procurar ali os primeiros atendimentos? Porque eu tenho certeza que esse número de 9 casos deve ser um número que não corresponde à realidade, né? Esses são os computados, né? Aqueles que de fato viraram ali de alguma maneira um expediente, uma investigação. Explica pra gente, doutora Flávia. Então, a partir do momento que você ingere um produto e que você tem, além do efeito de embriaguez que normalmente se tem, mas um efeito muito mais exacerbado e uma dificuldade de enxergar, uma visão turva, uma névoa, já é o primeiro sinal e um sinal muito claro de que aquela bebida está adulterada, porque o etanol em si não faz isso, né? E não é um efeito colateral do metanol. Então, isso é um alerta que a gente faz em estabelecimentos que se costumam vender bebidas, às vezes bebidas caras, e vocês observam isso, alguma pessoa reclamar desse sintoma específico, e aí, além disso, uma taquicardia, um mal-estar exacerbado, porque o etanol abaixa a glicose, o metanol aumenta a glicose, né? Já é sinal que a gente tem que preocupar, tem que levar aquele paciente imediatamente para a unidade de saúde, e existe antídoto que é possível ser administrado naquele paciente rapidamente, né? Antídotos, 2 específicos, um mais apropriados para crianças, para todo mundo, na verdade, e outro que, na falta desse antídoto, que é melhorzinho para adultos e crianças. Mais uma pergunta agora do Luiz Augusto Durso. Doutora, no caso de falsificação de bebida, o comerciante, né, o empresário, o dono do bar ali, ele pode também ser ludibriado, porque ele pode ter o seu fornecedor, pagar ali o preço justo, e o fornecedor, para ter algum tipo de vantagem, adultera, falsifica ou compra de alguém já falsificado. A minha pergunta é, como que o dono do bar, como que o comerciante, ele pode se precaver, além de selecionar bem os seus fornecedores, com relação a possíveis falsificações e adulterações? É possível ter algum teste em loco, ou todo teste para saber se a bebida adulterada é em laboratório? Esse tipo de substância, ela muda a coloração, ela entrega alguma mudança ao olho nu, ou com algum maquinário, alguma forma do empresário se proteger, ou a gente vai sempre ficar à mercê de realmente alguém passar mal e aí sim a polícia investigar e ter um exame de laboratório específico para identificar esse tipo de falsificação ou esse tipo de adulteração?
Então, o comerciante, ele, pela experiência dele, já pode observar esse tipo de sintomas em seus clientes, tá? E não há um teste que ele possa fazer ali em loco para ele saber que tem o metanol, porque ele se solubiliza, a água fica transparente, e nada seguro que a gente possa recomendar que ele possa fazer ali, né? Ele tem que se precaver em comprar de fontes seguras, né? Confiáveis, com nota fiscal, e que ele se garanta que ele está comprando um produto de qualidade para o seu cliente. E, ao mesmo tempo, ele tem uma experiência de vender aqueles produtos, e ele, sabendo desses sintomas, ele pode se precaver dessa forma. Um determinado produto que ele comprou de um novo distribuidor, né, que chegou, que, enfim, que essas mudanças acontecem, ele pode começar observando por aí, né? Doutora Flávia, você já havia dito que o primeiro sinal de alerta é visão, né? Visão turva, algum problema, cansaço. Algum outro sintoma? Deixa bem claro para quem está nos assistindo, porque é um tema que está repercutindo muito nesse fim de semana, né? Principalmente diante de uma possível causa de óbito que tenha havido aqui em razão do consumo. Quais são os principais sintomas? A visão é o que mais? E o que essas pessoas devem fazer de imediato? Há alguma coisa que já possa ser feita em casa quando estiver passando mal? Ou é só procurar ajuda médica mesmo? Explica pra gente. É importante que ele vá à unidade de saúde imediatamente, tá? O antídoto, um antídoto que é muito utilizado é o etanol, porque o metanol, quando ele é metabolizado, ele é substituído pelo metanol pelo etanol se ele estiver presente. Então, se aquela pessoa está intoxicada com metanol e ela ingere etanol, ingere um produto que ele sabidamente tem etanol, né? O que é legal, o que é mais seguro, né? Porque seguro totalmente ele não é. Esse etanol, ele vai ser metabolizado com preferência em relação ao metanol, que é o tóxico, altamente tóxico. Mas nós recomendamos seriamente que ele vá para a unidade de saúde, porque ele já está muito debilitado, com um produto altamente tóxico. Ele, estando na unidade de saúde, vão avaliar a glicose, a hidratação, a acidose metabólica, a necessidade dele ser regulado para uma UTI para ter a avaliação de perto do distúrbio hidroeletrolítico. Serão feitos exames da função hepática, da função renal, porque ele afeta esses órgãos também. E ele será monitorado e será tratado de perto. Como é um produto que age muito rapidamente, a gente não recomenda de forma alguma esperar ou tentar resolver em casa. Que ele vá para a unidade de saúde, que ele vá ser avaliado, ele vai receber o antídoto, tá? E vai ser monitorado. Essa eliminação, ela vai ser realizada pela hidratação, o produto será eliminado nas vias urinárias, pelo xixi, e assim ele vai sendo monitorado, a acidez do sangue vai sendo monitorada e ele vai melhorando em pouco tempo. Perfeito. Quero agradecer demais aqui a doutora Flávia Neri, que é diretora da Sociedade Brasileira de Toxicologia, nos ajudou a entender melhor aqui os riscos da contaminação por metanol. Doutora Flávia, muito obrigada. É sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigada. Até a próxima. Deixa eu chamar o Durso aqui para falar sobre os outros aspectos, né, Durso, de uma notícia como essa, porque isso envolve outros direitos também. Além das questões de saúde, tem os direitos, desde questões criminais até questões civis aí, de reparação de dano, de relação com o consumidor, segurança do consumidor, inclusive, né? Durso, faz um apanhado geral aí para a gente também em relação a isso. Em primeiro lugar, é chocante, né? A informação que a doutora Flávia nos dá, que 10 ml já pode, de fato, afetar a nossa vida, e os indivíduos usam esse tipo de substância para falsificar ou adulterar uma bebida. Não é nem na intenção, em alguns casos, ou na maioria dos casos, de realmente matar aquele consumidor. Na verdade, a intenção realmente é
lucrar, só que lucrando à base da vida do consumidor. Então, em primeiro lugar, quando há assim uma grande, ou se afeta muito a vida do consumidor, a gente pode falar até de tentativa de homicídio ou até de homicídio consumado, porque o dolo eventual aqui está caracterizado, vale dizer, aquele que falsifica com uma substância tão danosa, tão tóxica, ele está assumindo o risco de matar o consumidor. Então, sem dúvida nenhuma, ele pode responder na modalidade do dolo, da vontade do dolo eventual, de matar alguém ao final, que seria o consumidor. Com relação à relação do consumo, nas questões de consumidor, eu provoquei a doutora Flávia para saber como o comerciante poderia testar esse material, até para a gente analisar a culpa do comerciante. E ela bem falou, ele não consegue analisar quando chega lá, garrafa fechada, etc., ou até quando ele abre para servir, mas ele pode sim e deve, inclusive, pela lei, inclusive o CDC fala de proteção à vida, à saúde do consumidor, procurar um local mais seguro para comprar. O seu fornecedor deve ser credenciado, com emissão de nota fiscal, que ele questione a origem, procedência, tudo isso tem que ser avaliado por toda a cadeia até que chegue no copo do consumidor, porque esse é o mais vulnerável, que simplesmente está ali para se divertir, está pagando pelo produto e está comprando e ingerindo uma substância muito tóxica, porque lá no fim da cadeia, lá no início da cadeia, tem um indivíduo querendo lucrar, adulterando bebida e colocando uma substância tão tóxica. Ao invés dele substituir por água, ele põe metanol para que se tenha aí a falsificação. Isso é absurdo, inadmissível, e nós esperamos também, além da responsabilidade daqueles que falsificam, que tentam oferir lucro com a venda desses produtos, sabendo que são falsos e colocando na prateleira, que o Estado controle também. Não só quando há uma intoxicação de um consumidor, mas que o Estado haja de maneira preventiva a ficar testando lotes, até por amostragem, nesses estabelecimentos, para a gente encontrar essas quadrilhas que realmente falsificam as mais variadas bebidas pelo Brasil, colocando em risco a vida dos nossos consumidores.